nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. glorioso São José, Rogai por nós. São Francisco de Sales, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Bom, estamos comemorando hoje a solenidade externa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como sabem, essa festa ocorreu na quinta-feira, mas como não é um preceito no Brasil, não é um dia feriado no Brasil, então a solenidade é transferida para o domingo. Então, alguns comentários sobre os frutos que devemos tirar dessa festa da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós devemos saber, assim como nos outros mistérios da vida de Nosso Senhor, tudo aquilo, por assim dizer, que Deus queria realizar em nós, por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis nos preparar para entendermos a ação de Nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Antigo Testamento. Então, não só o mistério da Ascensão, mas todos os outros mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo tem alguma coisa ali que encontramos no Antigo Testamento que de alguma forma nos prepara para bem recebermos aquilo que aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um pequeno exemplo seria, por exemplo, da primeira comunhão. Por quê? Quando um padre prepara uma pessoa para a primeira comunhão, existe todo um longo período de preparação para que a criança, em particular, possa bem receber Nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua primeira comunhão. Então, todo o Antigo Testamento foi uma longa catequese de Deus, né? Um longo período de pedagogia de Deus, em que Deus foi preparando seu povo para receber Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o padre prepara durante um certo tempo as crianças, ou às vezes adultos, para a primeira comunhão. Então, o Antigo Testamento foi essa preparação para que as pessoas pudessem bem receber e entender aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. Sendo assim, que tipo de coisa encontramos no Antigo Testamento que nos faz entendermos melhor esse mistério da Ascensão? Diga-se de passagem, muitas vezes, se queremos entender bem aquilo que Nosso Senhor veio fazer por nós, nós devemos de fato olhar para o Antigo Testamento para vermos como que Deus quis preparar o povo para esses mistérios. E é justamente por isso que São Jerônimo dizia que quem ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. Obviamente, é Nosso Senhor que dá sentido ao Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não está lá à toa, como se não tivesse nada a nos dizer, nada a nos ensinar e nada para nos dar proveito. Inclusive, o Catecismo do Concílio de Trento nos diz que as figuras e os episódios do Antigo Testamento são muito próprios para animar em cada um de nós a piedade e para mais perfeitamente penetrarmos nos mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma prática comum em toda a história da Igreja, olharmos para o Antigo Testamento a fim de bem entendermos aquilo que Nosso Senhor veio fazer para nós. E no Antigo Testamento, um episódio que, por assim dizer, nos prepara para entendermos o que Nosso Senhor quer fazer conosco nesse mistério da Ascensão, é a história de Elias e de Eliseu. Para quem não sabe, o profeta Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. E esse profeta era um profeta extremamente poderoso. Ele fazia muitos milagres e também, constantemente, ele destruía a idolatria por onde ele passava. E ele tinha um grande discípulo, o profeta Eliseu.
E Elias, sabendo que Deus iria levar ele para o céu em breve, de uma forma extraordinária, ele avisa o seu discípulo Eliseu que ele será em breve arrebatado ao céu. E ele diz a Eliseu: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti, que posso eu fazer por ti? E Eliseu respondeu: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. E quando de repente Elias, andando com Eliseu, de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e que levou ele ao céu, Eliseu aproveitou que foi muito rápido esse momento em que Elias estava sendo levado ao céu, pegou as vestes de Elias e enquanto Elias subiu ao céu, ele guardou consigo as vestes de seu mestre e ele percebeu, continuando sua caminhada, que os mesmos milagres que Elias fazia, por causa desse pedaço de roupa que ele guardou consigo de seu mestre, esses mesmos milagres que o mestre dele fazia, ele conseguia, por causa desse pedaço de roupa do mestre que ele guardou consigo, fazer também. Então as pessoas vendo que apesar de Elias ter desaparecido, vendo que o discípulo dele fazia as mesmas coisas que ele, os mesmos milagres, as mesmas obras, elas diziam do profeta Eliseu: o espírito de Elias repousa em Eliseu. Então é interessante como que esse episódio pode nos fazer melhor compreendermos o mistério da ascensão. Observemos o seguinte: por um lado, Elias sobe, por outro, o espírito dele desce sobre seu discípulo. E esse espírito faz com que o discípulo tenha uma forma de agir semelhante à de seu mestre. Claro que aqui o espírito de Elias significa os dons de milagres, em particular, que o Espírito Santo quis conceder a Elias. Por causa daquele ato de fé e devoção de Eliseu, ele também quis conceder os mesmos dons a Eliseu. Mas vale a pena entendermos esse princípio. O mestre sobe, o espírito dele desce e faz com que o discípulo tenha uma vida parecida com a de seu mestre. E foi exatamente isso que nosso Senhor quis nos fazer pensar no mistério da ascensão. Ele sobe, mas ele manda seus discípulos ficarem rezando, porque ele iria enviar o Espírito dele para dar forças a eles. Então, é por isso que nós dizemos que essa foi a primeira novena da história da igreja, porque da Ascensão até Pentecostes, Nossa Senhora, os apóstolos e algumas santas mulheres e outros discípulos ficaram rezando durante 9 dias, esperando que Nosso Senhor enviasse o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então a festa da Ascensão, por um lado, nos faz esperar esse dom de Deus, que é o Espírito Santo, e por outro nos faz compreender a ação que o Espírito Santo deve realizar em nós. Então, da mesma forma como o espírito de Elias veio sobre Eliseu para que ele tivesse uma forma de agir semelhante à de seu mestre, da mesma forma, a ação do Espírito Santo em nós visa nos tornar semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, as pessoas acabam entendendo pouco o que vem a ser uma verdadeira ação do Espírito Santo, às vezes também por causa da deturpação que se faz hoje em dia sobre os dons do Espírito Santo, o que é a ação do Espírito Santo, então ficou uma coisa muito protestantizada, mas existe uma doutrina católica tradicional sobre os dons do Espírito Santo. Claro, não é objetivo aqui falar sobre isso, talvez para uma outra ocasião, já que é algo que devemos reservar em particular para a festa de Pentecostes, mas é importante sabermos que os santos foram se santificando por causa dessa ação do Espírito Santo. Então, por exemplo, se olhamos para um São Francisco de Sales, que era, por assim dizer, uma imagem viva da bondade do coração de Jesus, por que o coração dele ficou tão semelhante ao coração de Jesus? Por causa dessa ação do Espírito Santo. Por que tantos santos ficaram tão semelhantes a Nosso Senhor
em relação à virtude da pureza, em relação à prudência e assim por diante, por causa da ação do Espírito Santo neles. E uma coisa curiosa, quem nos fala dessa descida do Espírito Santo é o apóstolo São Lucas, porque foi ele que escreveu os Atos dos Apóstolos. E é interessante que ele quis deixar bem claro que Nossa Senhora estava ali presente quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E foi esse mesmo São Lucas que nos contou dessa descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora para formar nela Jesus Cristo. O que faz muitos santos dizerem que, para que uma pessoa se torne semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus quer se servir de duas coisas. Por um lado, de Nossa Senhora, por outro, da ação do Espírito Santo. E por isso que São Luís Maria Grignion de Montfort diz que quanto mais o Espírito Santo encontra Nossa Senhora em uma alma, tanto mais poderoso ele se torna para formar nessa alma Jesus Cristo. Em outras palavras, Nosso Senhor sobe, o Espírito dele desce, a fim de que tenhamos uma vida semelhante à dele. Então, se nossa vida está muito diferente da de nosso Senhor Jesus Cristo, é porque nós estamos, por assim dizer, criando resistência à graça de Deus. Estamos resistindo aos impulsos da graça que querem justamente nos tornar mais semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, como eu disse, as pessoas não conhecem bem como é a ação do Espírito Santo. Digamos que a pessoa está lá perdendo muito tempo na internet, uma coisa que acontece pouco hoje em dia. A pessoa está lá perdendo tempo e de repente vem como que na consciência dela, eu devia parar, me mortificar um pouco para me dedicar mais a uma leitura, a uma oração, alguma coisa mais útil para a minha alma. O que é esse impulso querendo fazer a pessoa abandonar o mal e se dedicar ao que é certo? É justamente uma inspiração do Espírito Santo que está nos impulsionando a sermos mais semelhantes a nosso Senhor, que não perdia o tempo dele. Então, essa ação do Espírito Santo, se nós somos dóceis, né, então vale muito a pena na festa de Pentecostes lerem os textos da missa, que são realmente belíssimos, né, que nos descrevem a ação do Espírito Santo em nossas almas. Mas essa ação do Espírito Santo justamente tende a formar Jesus Cristo em nós. Bom, mas um pouco mais ainda sobre a festa da Ascensão, aquilo que nós podemos tirar de frutos, né, para a nossa vida espiritual. Nosso Senhor sobe aos céus. E qual a reflexão de São Paulo Apóstolo a partir dessa subida de Nosso Senhor aos céus? São Paulo Apóstolo nos diz na Epístola aos Colossenses: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Ou seja, alguém que quer viver bem esse mistério da ascensão é uma pessoa que está buscando amar, ou seja, se afeiçoar às coisas da terra e se desapegar um pouco mais, se afeiçoar às coisas do céu e se desapegar das coisas daqui da terra. Temos um exemplo na vida de São Luís Gonzaga, muito simples, ao mesmo tempo muito interessante e muito profundo, que ele, antes de fazer alguma coisa, ele parava um pouco e refletia: qual a utilidade disso para a eternidade? Ou seja, quando ele ia, por exemplo, se divertir, ele perguntava qual a utilidade disso para a eternidade. Ou então, quando convidavam ele para fazer alguma coisa, ele se perguntava qual a utilidade disso para a eternidade. Isso é uma coisa própria de quem está com o olhar no céu e não nas coisas daqui da terra. Ou seja, como diz São Paulo, afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Então, quando a gente for passar, por exemplo, algum tempo fazendo alguma coisa, né, infelizmente as pessoas perdem muito tempo hoje, particularmente na internet, nós podemos nos perguntar:
qual será a utilidade disso em relação à eternidade? O tempo que eu estou gastando aqui, qual será a utilidade disso em relação ao céu? Porque no final das contas, a gente vai ver que nós perdemos muito tempo inutilmente. Nós poderíamos, por assim dizer, ter um lugar um pouco mais próximo de Deus no céu, e a gente decidiu renunciar a isso para termos um pouco mais de proveito nas coisas daqui da terra. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Então, infelizmente, as pessoas pensam pouco no céu. E é justamente por pensarem pouco no céu que não sabem sofrer corretamente. Então, quando a pessoa sofre, ela está pensando só aqui na terra. Ah, mas está difícil isso, eu não aguento isso, pessoa tal e assim por diante. Está pensando pouco no céu. Porque se pensasse mais no céu, aproveitaria melhor e com mais conformidade esses sofrimentos daqui da terra. Se pensasse mais no céu, se dedicaria mais à vida de oração, a boas leituras, porque é justamente isso que vai nos preparar bem para a eternidade. E é interessante porque se nosso Senhor subiu aos céus, Ele quer que nosso coração também esteja afeiçoado às coisas do céu. Já disse isso muitas vezes, mas vale sempre a pena repetir. O que é que nos faz amarmos de verdade as coisas do céu? Não tem outra resposta, só uma vida sólida de oração. Se a pessoa está rezando muito, mas não está rezando bem, ela vai continuar se apegando às coisas daqui da terra. Mas o que nos faz nos apegarmos às coisas do alto é uma vida sólida de oração. Então, quando uma pessoa está desejando muito alguma coisa aqui na terra, basta fazer um exame de consciência, o problema está na vida de oração. Alguma coisa a pessoa não está levando a sério na vida de oração. E quanto mais ela negligencia a vida de oração, mais ela deseja as coisas da terra. Então, por isso que às vezes uma pessoa, quando está muito negligente na vida de oração, ela acaba perdendo ainda mais tempo com coisas fúteis, justamente para tentar preencher o coração dela com alguma outra coisa, já que ela não está se dedicando, por meio da oração, em preencher ele com Deus. Então, peçamos a Nossa Senhora, essa graça de nos prepararmos bem, em particular para a festa de Pentecostes, e a graça de sermos dóceis ao Espírito Santo, que justamente quer formar em nós corações afeiçoados às coisas do alto. Então, não desanimemos se por acaso estamos bem afeiçoados às coisas aqui da terra, mas aproveitemos essa Santa Missa para pedir a Nosso Senhor essa graça de termos o coração fixo nele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.